Olá, sejam bem-vindos à página oficial dos Diamantes. O meu nome é David Manuel, eu faço parte da liderança de jovens da Igreja Adonai e hoje fui desafiada a partilhar com vocês um momento de palavra e de louvor sobre aquilo que tem sido o nosso tema anual, que é a busca e que se baseia em Isaías, no seu capítulo 55 e no versículo 6. Antes de tudo vou começar com um louvor e depois vamos sim avançar para a análise da palavra. Eu espero que Deus vos abençoe e que acima de tudo vocês gostem. Nestes dias quero ver os teus milagres, quero ver as maravilhas do Senhor. Pela fé eu vejo um rio que desce de Deus, que sara, que cura, águas que saram, que curam. Nestes dias quero ver os teus milagres, quero ver as maravilhas do Senhor. Pela fé eu vejo um rio que desce de Deus, que sara, que cura, águas que saram, que curam. As suas águas já estão entre nós, uma unção celestial enche o templo. Querubins e serafins trazem bênçãos dos céus. Quero receber, quero receber. As suas águas já estão entre nós, uma unção celestial enche o templo. Querubins e serafins trazem bênçãos dos céus. Quero receber, quero receber, quero receber, quero receber águas que saram, águas que saram, águas são. As suas águas já estão entre nós, uma unção celestial enche o templo. Querubins e serafins trazem bênçãos dos céus. Quero receber, quero receber, quero receber, quero receber. Agora vamos passar ao nosso momento da palavra. E o tema que me foi destacado em relação à busca chama-se Onde Buscar. Nós temos a nossa página no Facebook, onde eu tive a oportunidade de partilhar uma palavra em relação àquilo que iríamos viver, principalmente para nós enquanto igreja, para quem já é praticante da fé. E houve uma conversa entre Jesus e a mulher samaritana que nós analisamos, da qual eu tirei a conclusão de que não importa especificamente o lugar onde nós estamos. O que Deus procura é pessoas que tenham um coração
sincero e disposto a buscar Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. E pensando mais sobre isso, né, tendo em conta o nosso tema, aquilo que eu comecei a pensar e a conclusão a que eu cheguei também foi que, apesar de o lugar não ser importante, quando nós buscamos a Deus, nós atraímos a presença de Deus para o lugar onde estamos. Então, pode não interessar se tu neste momento podes estar ou não na tua igreja, a maioria de nós tem que estar em casa, mas a forma como nós buscamos Deus tem que impactar o lugar e as pessoas à nossa volta. Okay? Tem que haver mudança, tem que haver alguma coisa que se transforma, porque se acreditamos que Deus é real e acreditamos nas experiências que nós podemos viver com Deus, então deve acontecer alguma coisa de diferente. E neste sentido eu queria viajar para uma história que está em Gênesis 35, ok? E é a história sobre Jacó e a sua volta a Betel. Vamos ler os primeiros 7 versículos, ok? Então Deus disse a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e trocai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel, onde farei o altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e que foi comigo no caminho por onde andei. Então deram a Jacó todos os deuses estranhos que tinham nas mãos e as argolas que lhes pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram, e o terror de Deus caiu sobre as cidades que estavam ao redor deles, e não seguiram aos filhos de Jacó. Assim chegou Jacó à Luz, que estava na terra de Canaã, isto é, Betel, e ele e todo o povo que com ele havia. Edificou ali um altar e chamou aquele lugar El Betel, porque ali Deus se lhe tinha manifestado quando fugia de seu irmão. Nesta partilha que eu vou fazer com vocês, nós vamos tirar 2 pontos importantes. O primeiro tem a ver com esta história de Jacó, e chamou-me muita atenção, que é no versículo 2, okay, assim que Deus fala com Jacó, ele chega à sua família, e vou voltar a ler, ele diz-lhes o seguinte: lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e trocai as vossas vestes. Como eu disse no princípio, nós temos que impactar o lugar onde nós estamos. E impactar o lugar não é uma coisa física, né? Ou seja, ao espaço, mas tem que acontecer às pessoas que estão connosco. E neste momento, né, nestes dias que temos vivido, nesta época que tem sido perturbada para alguns, eu tenho pensado naquilo que eu tenho feito para buscar a presença de Deus. E ainda mais aquilo que eu tenho feito para buscar a presença de Deus com aqueles que moram comigo. Porque Jacó, quando soube que tinha que ir elevar um altar para o Senhor, a primeira coisa que ele faz é exortar toda a sua família a largar tudo o que havia de errado, porque ele sabia dos erros que havia. Quando nós buscamos a presença de Deus, né? Hoje nós não temos a nossa igreja, mas nós temos a nossa casa. E nós queremos que a nossa casa seja um sítio onde a presença de Deus habite. Então, se é aqui, né, que nós temos a oportunidade de fazer o nosso altar, então importa que a nossa busca comece a contagiar outros. Aquilo que tu fazes para chegar até à presença de Deus, falo com a presença e companhia de outros também. Então tem que haver uma união no nosso meio e nós temos que ser também coesos nesse sentido. Foi uma das primeiras lições que eu tirei. Se tu buscas a Deus, tu és uma pessoa que está focada em Deus, realmente busca também que isso contagie outros. O amor que Deus te dá, a graça que Deus te dá é uma graça que serve sobretudo para ser transbordada, não serve para ficar só em nós. Então aproveita esta oportunidade e busca realmente tempos dentro da presença de Deus, mas com a tua família também. Então a segunda história está em Juízes 6, a partir do seu versículo 25 até ao versículo 31. Okay? Gideão era o mais novo da sua família, okay? E naquele tempo, ser o mais novo não nos dá tantos direitos, não nos dá tantos poderes, não nos dá tanta autoridade dentro da família. Mas Deus dá-lhe um trabalho e uma missão que, como eu repito, na minha opinião é a primeira missão que Deus lhe dá,
que eu acho interessante para o tema e para aquilo que nós temos vivido. E Deus diz o seguinte no versículo 25. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o poste sagrado que está ao pé dele. Edifica ao Senhor, o teu Deus, um lugar no cume deste lugar forte, na forma de vida. Toma o segundo boi e o oferece em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Mesmo Gideão sendo o mais novo, e ao mesmo tempo sendo Gideão alguém escolhido para fazer uma coisa tão grande como ser juiz de Israel, porque os juízes de Israel serviam para libertar Israel da opressão que vinha sobre eles quando se desviavam do caminho de Deus. E mesmo antes de Gideão cumprir todo este cenário gigante, a primeira coisa que Deus lhe ordena é que ele liberte a sua casa. E eu levo isso hoje para a nossa própria vida. Se calhar alguns de nós têm um ministério, se calhar alguns de nós têm uma vida mais ocupada dentro da igreja ou mesmo fora da igreja, e chegamos a um ponto em que nós já não cuidamos da nossa casa. E aí as coisas às vezes tendem a desmoronar-se um pouco. Às vezes há relacionamentos dentro de casa que são mais frágeis. A própria vida espiritual dentro de casa às vezes é um pouco mais inconstante. E Deus levanta Gideão, a pessoa mais pequena da sua família, para reverter esse quadro. Deus chama-nos a sermos como Gideão. Não interessa se somos o mais velho, se somos o mais novo, mas vamos retirar das nossas próprias casas aquilo que não é do Senhor, o altar que não é do Senhor. Às vezes termos situações que não se resolvem por causa do nosso orgulho é um altar que não é do Senhor. Às vezes estarmos investidos em fazer tudo menos buscar a Deus já é nós elevarmos um altar a outras coisas, outras atividades que nos desviam de Deus. E há muita coisa que nós podemos acabar por passar na nossa vida quando nos afastamos da presença de Deus. Não isso como uma ameaça de Deus, mas como uma consequência das nossas escolhas. Mas nós temos sempre a capacidade de reverter isso. Então, se tens andado afastado de casa, olha para este período em que tu estás preso com a tua família como um período também para libertares aos poucos o teu lar, o lugar onde tu agora buscas ao Senhor, onde tu agora queres elevar o teu altar, de tudo o resto que não combina com Deus. Se é preciso liberares perdão, libera perdão. Se é preciso liberares amor, libera amor para as pessoas. E como já disse antes, investe em buscar Deus com essas pessoas. Não importa o lugar onde tu estás, mas importa sim onde tu fazes o teu altar a Deus. Porque tem que haver consequências desse altar, consequências positivas, consequências que brotam o amor de Deus, que brotam a vida que Deus quer para nós. Vou só ter um momento de oração curto com vocês e depois estamos terminados. Senhor, obrigado por este método que tu nos dás de continuar juntos, de abençoar e ser abençoados. Eu venho pedir, Deus, que tu possas realmente mudar os nossos corações, mudar o nosso entendimento, Pai, que esta palavra sirva realmente de ajuda para quem precisa, Senhor, e que realmente possamos mudar e buscar-te, Senhor, onde nós estamos. Pai, eu peço-te isso em nome de Jesus. Amém. Então, por hoje é tudo. Espero que gostem, continuem atentos. Nos próximos dias iremos ter ainda mais vídeos sobre aquilo que é buscar ao Senhor.